paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a vocês aí um excelente dia, um dia abençoado na presença do Senhor. Um dia, querido, que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua casa, sobre a sua vida e que faça toda a diferença no seu dia. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, é nosso convidado e ainda dá tempo de você pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai fazer toda a diferença na sua vida, como na vida de todos aqueles, querido, que você compartilhar esse link aí desse estudo. Então, querido, não perca tempo, faça isso agora. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a nossa missionária Magda, como também os seus filhos Thalita e Tiago, como ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querido, ainda dá tempo, pega esse link agora e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana o Senhor colocou no meu coração um tema ao qual eu gostaria de compartilhar com você. E esse tema diz assim: o milênio. Veja, querido, que tema interessante. Muitas das vezes nós temos uma preocupação grande, e que eu não tenho nada contra isso, acho muito viável, de nós sabermos o começo de tudo, de como tudo começou lá no livro de Gênesis. Mas eu acho, querido, que nós temos que ter também a preocupação de como será o fim de todas as coisas, que fala acerca do milênio. Então, eu e você, nós precisamos ter o conhecimento, nós precisamos ter o entendimento de como será o final de tudo, de como será o milênio, que é para que nós, querido, possamos nos preparar para esse momento. Amém? Mas agora, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos nos colocar diante do Senhor. Para quê? Para nós orarmos, para entregar esse momento nas mãos dele. Para que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, e eu acredito, querido, que também é o desejo do Senhor para a sua vida. Que tudo que eu venha falar aqui venha dele diretamente para você. Então curve a sua cabeça que nós vamos orar ao Senhor para entregar esse momento nas mãos dele. Amém? Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, Pai, por este dia na tua presença. Um dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia de paz. Um dia, Pai amado, que tu nos concedeste o alimento em nossas mesas. Quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que tu nos dá. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos proporcionado. Principalmente, Senhor, aqueles que passam por despercebido, sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. E te peço, Pai, que tu toma a frente desse estudo, que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, eu esteja sendo usado aqui apenas como canal para falar aquilo, Senhor, que sai direto do teu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E como eu te falei, querido, o Senhor colocou no meu coração um texto para que eu pudesse compartilhar com você. Esse texto ele está ali no livro de Isaías, capítulo 2. Nós vamos ler ali do versículo 2 até o versículo 4. Vão ser os versículos aonde vai nortear esse estudo de hoje para a minha vida e para a sua vida. E no versículo 2 diz assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão:
Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, querido, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você esse estudo de hoje, falando acerca do milênio. Querido, muitas pessoas elas têm dúvida sobre como será o milênio de Jesus Cristo aqui nessa terra, que está descrito no livro de Apocalipse. E por isso, querido, nós vamos hoje, baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, ver como serão os 1000 anos em que Jesus reinará com o seu povo aqui nessa terra. É bem verdade, meu irmão, que esse vai ser um momento aqui na terra de guerras, vai ser um momento de fome, vai ser um momento de sofrimento, de epidemias, como também de mortes e trevas aqui na face da terra. E as profecias do livro de Apocalipse, elas falam sobre todos os tipos de catástrofe que cairão sobre a terra no final dos tempos. E é muito importante, querido, que nós venhamos a tomar conhecimento disso, que nós venhamos a dar atenção a tudo isso que a palavra de Deus nos fala. E a Bíblia diz que durante a grande tribulação, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que fizeram o quê? Que decidiram servir ao anticristo. E esse, querido, vai ser um período de muito sofrimento na face da terra. E o que vai acontecer? O anticristo ele vai reunir todos os exércitos do mundo. Para quê? Para atacar Jerusalém, pois ele sabe que o seu governo está próximo do fim. Os seus dias estão contados e estão chegando. E quando nós falamos acerca do milênio, o profeta Zacarias, ele disse que o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão o quê? Divididos. Será reunido todos os povos para lutarem contra Jerusalém, e a cidade será conquistada. As casas, elas serão saqueadas, e as mulheres, elas serão o quê? Violentadas. A metade da população, ela será levada para o exílio. Então, querido, nada vai se comparar à dor e ao desespero que o povo judeu sofrerá com esse ataque do anticristo. E aí, querido, nem mesmo os anos de holocausto, das décadas de guerra com os outros países do Oriente, poderão se comparar com o sofrimento que há de vir sobre a face da terra nesse momento, querido. E quando tudo estiver perdido e não houver mais esperança para o povo e para o mundo, o que vai acontecer? Jesus e os seus santos descerão do céu para quê? Para salvá-los. E nós vamos ver, querido, mais uma vez, o que o profeta Zacarias ele nos diz. Ele nos diz que o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações que vão se levantar contra Jerusalém. E que naquele dia, querido, os seus pés, os pés do Senhor, estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém. E esse monte, querido, será dividido ao meio. Será dividido uma parte a leste e outra parte a oeste. E entre esses dois montes vai haver o que? Um vale. A metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Então é isso, querido, que o profeta Zacarias nos diz acerca da palavra de Deus. E depois, querido, o Senhor fará com que os soldados do exército do anticristo eles sejam consumidos por uma terrível praga.
de forma que os seus corpos, os seus olhos e as suas línguas, o que vão acontecer? Apodrecerão enquanto eles ainda estiverem de pé. E além disso, querido, as nações inimigas, elas serão tomadas por um espírito de confusão e destruição uma nas outras. Eles guerrearão e lutarão eles contra eles. Então, querido, a besta e o anticristo, eles serão lançados no lago de fogo para queimarem por toda a eternidade. E aí, querido, Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. É isso mesmo, Satanás ele será preso por um período de 1000 anos. E quando lemos, querido, e no livro, na Bíblia, né, a profecia de Zacarias, nós vemos que Jesus irá colocar os seus pés do Monte das Oliveiras, que será dividido em dois, e um vale será criado entre esses dois montes. E desse vale fluirão o quê? Águas vivas para fora de Jerusalém. É isso que a palavra de Deus nos diz através do profeta Zacarias. E aí, querido, a glória e o poder de Cristo sobre a terra serão tão grandes nessa época que o profeta Zacarias ainda diz que haverá muito choro em Jerusalém. Por quê? Porque os israelitas, eles vão olhar para Jesus e reconhecer que ele verdadeiramente é o Messias e que eles fizeram o quê? Eles rejeitaram e crucificaram o Messias, o Filho de Deus. E aí, querido, ele nos diz: derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Então vejam, querido, que coisa séria. Aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não reconheceram Jesus como Messias e como Salvador. E eles, querido, eles vão se lamentar amargamente, como quem lamenta também a perda do filho mais velho. E que naquele dia, querido, muitos chorarão em Jerusalém, desesperadamente. Só que agora eles vão chorar, querido, de arrependimento pelo que eles fizeram com o Filho de Deus, em não reconhecê-lo como Salvador, como Messias. E em seguida, querido, a Bíblia diz que haverá um grande luto naquela cidade, e o povo de Israel verá que, mesmo depois de terem rejeitado e perseguido o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, mesmo assim, querido, o Senhor ainda terá grande misericórdia por eles e demonstrará que deseja salvá-los. Então, vemos aqui, querido, que o coração do nosso Senhor, o coração bondoso do nosso Deus, que ele não quer que nenhuma das suas criações sejam perdidas, sejam jogadas no lago de enxofre do inferno. E aí, querido, depois disso não haverá mais misericórdia e nem dúvidas que a luz da verdade brilhará sobre a terra e todos adorarão o quê? Ao Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E isso aqui, querido, todos esses acontecimentos marcará o quê? O início de uma época gloriosa na face da terra. E que época gloriosa vai ser essa? É ao qual nós demos o tema para esse estudo, o milênio. Então, o início de uma época gloriosa na face da terra vai ser o milênio. E o Senhor fará de Jerusalém o quê? A capital do mundo. E ele, querido, elevará Jerusalém acima das colinas, acima de todas as nações, acima de todos os países. Como também, meu irmão,
os membros da Igreja de Cristo que foram arrebatados no dia em que o acordo de paz proposto pelo anticristo foi assinado. O que vai acontecer com esses que foram arrebatados? Eles voltarão com Cristo e receberão autoridade para julgar e governar com justiça. E por que vai acontecer isso? Porque eles foram purificados pelo fogo e testados da mesma forma que Jesus foi. E quando tomamos conhecimento, querido, de tudo isso que estamos estudando, entendemos que felizes e santos são os que participaram da primeira ressurreição. É isso mesmo, querido, felizes e santos são aqueles que participaram da primeira ressurreição. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a segunda morte não tem mais poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele e durarão 1000 anos aqui nessa terra sem nenhum tipo de sofrimento. E todos aqueles, querido, que não se curvaram ao anticristo e morreram fazendo o quê? Defendendo e pregando a palavra de Deus durante a grande tribulação. O que vai acontecer com eles? Eles serão ressuscitados e governarão juntamente com Cristo e a sua igreja. Então veja, querido, que coisa maravilhosa nós estudarmos a palavra de Deus, nós buscarmos conhecimento da palavra de Deus para termos entendimento do que vai acontecer durante todo esse tempo de milênio aqui na Terra. Querido, todos eles irão trabalhar em conjunto para assegurar o quê? Que o mundo cresça, para assegurar que o mundo tenha paz, para assegurar que o mundo tenha harmonia, para assegurar que no mundo haja justiça, piedade. E assim, querido, o milênio será um tempo de paz e harmonia aqui na face dessa terra. E nesse período, querido, não haverá inimizade, não haverá exploração de um ao outro, ninguém vai roubar, ninguém vai matar, e o governo de Jesus será exatamente como Deus pretendeu que fosse antes de Adão e Eva pecarem no jardim do Éden. Vai ser como as pessoas tivessem 100 anos e ainda parecessem serem jovens. Veja que maravilha, eu e você, com 100 anos, e aparentemente tivermos uma aparência e uma mentalidade de pessoas jovens. E ainda tem mais, querido, nem os animais, eles precisarão matar uns aos outros para quê? Para se alimentar. E aí, querido, talvez você deva estar se perguntando, irmão Gilson, mas e quando os 1000 anos acabarem aqui na face dessa terra? Os 1000 anos de glória, de bonança? Se você estiver pensando dessa forma, querido, essa é uma boa pergunta. Por quê? Por mais que o milênio seja um período onde a paz e a justiça reinarão sobre a face da terra, esse não é o objetivo final de Deus para a sua criação, para o seu povo. E por que, querido, não é o objetivo final de Deus para a sua nação, para o seu povo, para os seus escolhidos? Porque Satanás só foi preso, mas ele ainda não foi destruído finalmente. Então, querido, esse inimigo, ele será solto das suas correntes por um curto período, novamente com permissão do Senhor. E o que ele vai fazer, meu irmão? Mais uma vez fará tudo o que for possível para enganar as nações, para enganar os escolhidos de Deus, para enganar o povo de Deus. E pasme você, milhões o seguirão. E ele vai fazer o que com esses milhões que o seguirá? Criará um exército poderoso para atacar novamente Jerusalém. Então, querido, você vê como é o ser humano, mesmo depois de tomar conhecimento e participar de todos esses acontecimentos, Satanás vai ser solto e ainda vai haver milhares de pessoas que vai acompanhar ele. Mas o fim de Satanás, querido, ele chegará.
o fim de Satanás vai chegar e Deus vai enviar fogo do céu e o derrotará juntamente com o seu exército de pessoas descrentes, daqueles que negaram a Jesus, onde também estará, querido, a besta e o anticristo, e eles serão atormentados lá para sempre, no lago de fogo e de enxofre do inferno. E aí sim, querido, terá o início do último ato de Deus aqui nessa terra. Irmão Gilson, qual será o último ato de Deus aqui nessa terra? O julgamento final. O julgamento ao qual, querido, eu vou passar e você vai passar por esse julgamento. E quando nós falamos de julgamento final, querido, o apóstolo João, ele teve a seguinte visão desse momento, que ele viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. O apóstolo João, ele teve esse tipo de visão. E ele diz, querido, que a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E ele diz também, querido, que viu mortos, grandes e pequenos, todos de pé diante do trono, diante do Senhor, diante dos reis, e que livros, querido, foram abertos. E um desses livros, o principal deles, o livro da vida, ele foi aberto. E ele diz, querido, que os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito durante todo o seu período de vida, segundo o que estava registrado nos livros. Tudo que eu e você vamos fazer ou fazemos aqui nessa face dessa terra está sendo registrado no livro da vida, no livro do julgamento final. E ele diz também, querido, que o mar entregou os mortos que nele havia. Então veja, querido, que ninguém vai escapar do julgamento de Deus no juízo final. E cada um, querido, desses mortos que foram jogados para fora, cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito também. Então, querido, a morte e os redes, como a Bíblia diz, e quando a Bíblia fala acerca dos redes, ela está falando dos deuses do submundo, daqueles deuses malignos que tentaram tirar o lugar de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, do verdadeiro Deus. Eles também, querido, foram lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo, o que quer dizer para mim e para você? O lago de fogo, ele quer dizer o quê? A segunda morte. E depois, querido, que a pessoa caiu no lago de fogo, não tem mais jeito. E se o nome de alguém não foi encontrado também no livro da vida, este será lançado também no lago de fogo. Então, eu e você, querido, nós temos que lutar, nós temos que nos preocuparmos com o que nós fazemos aqui nessa terra, porque o meu nome, o seu nome, ele tem que estar escrito no livro da vida, para que nós possamos viver um milênio e uma eternidade com o nosso Senhor. E aí, querido, como é bom imaginar que o milênio será um tempo de paz, será um tempo de justiça, de alegria, onde não haverá lágrimas, aonde não haverá dor, aonde não haverá tristeza. Nada disso vai existir. E as pessoas que certamente serão as pessoas mais felizes desse período serão os integrantes de quê? Da noiva de Cristo. E quem é a noiva de Cristo? É a igreja, querida, é eu, é você que está aqui me assistindo hoje. Eles terão o quê? A maior recompensa, porque por elas ou por eles fazerem parte do maior sacrifício aqui na terra. De quê? De se entregar a vida para Jesus e viver somente para Ele. Que nós sabemos, querido, que o mundo, ele nos proporciona várias situações que parecem ser situações boas, que parecem ser maravilhosas, mas todos aqueles, querido, que aceitaram o Senhor como seu único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador,
e pagaram o preço de estar pregando o evangelho de Jesus aqui nessa terra, vai desfrutar, querido, de todas essas bênçãos e de todos os benefícios que o Senhor tem preparado para nós. Então, meu irmão, você que está aí me assistindo hoje, decida hoje mesmo fazer parte dessas bênçãos. Talvez você tenha aceitado o Senhor Jesus, mas ainda tenha dúvida no seu coração. Às vezes ainda tem algumas atitudes que não agradam o Senhor. Então, hoje mesmo, querido, mude a sua maneira de pensar, mude as suas decisões e verdadeiramente de coração aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador. E não permita, querido, que o pecado e as coisas desse mundo, as coisas que esse mundo te oferece, tome o lugar do Senhor em seu coração. E, querido, se você tomar essa decisão hoje de verdadeiramente reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador, eu te garanto, querido, que se você escolher seguir Jesus fielmente hoje, no futuro, durante o milênio, o que vai acontecer, querido? Você será escolhido para reinar junto com ele eternamente. E aí, querido, você vai desfrutar de tudo de bom que o Senhor preparou para os seus escolhidos. Amém, meu irmão? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra, querido, possa ter entrado no seu coração nesse dia de hoje. Esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Então, aí, querida, onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, meu irmão? E agora, querido, aí onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que essa palavra seja firmada no nosso coração, que nós possamos, Pai amado, pô-las em prática em todos os dias das nossas vidas. Então, curve a sua cabeça, querido, que nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso que Tu nos proporcionaste, Pai amado, nesse dia de hoje acerca do milênio. Muitas das vezes, Pai amado, damos importância, não erradamente, de estudar o início de tudo em Gênesis, mas temos também, Pai amado, de dar importância total ao final de todas as coisas, que vai determinar, Pai amado, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E eu quero te agradecer, Senhor, por Tu nos ter proporcionado esse estudo no dia de hoje. Que essa palavra, Senhor, possa ter ido ao encontro dos corações dos Teus queridos e queridas que estão aqui nos assistindo hoje e que vão nos assistir pelas redes de internet. Que essa palavra, Pai amado, seja um divisor de águas na vida dos Teus filhos e que ela possa, Pai amado, ter ido como semente a esses corações de terra fértil. Que essa palavra, Pai amado, que essa semente, ela possa ser germinada nesses corações assim. E que essa palavra, Pai amado, fique guardada a 7 chaves nos corações dos Teus filhos. E que essa palavra, Senhor, não fique apenas no campo da audição, mas que sim, Senhor, fique no campo da prática, para que nós possamos guardá-la e pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém, querido. Que palavra foi essa que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje, querido, acerca do milênio? Querido, o Senhor se agrada muito dessa sua atitude, de você buscar conhecimento, estar aí conosco até esse momento, buscando aprendizado, buscando conhecimento da palavra do Senhor, para que você possa crescer espiritualmente, crescer diante de Deus, aplicar os conhecimentos da palavra de Deus no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa, querido, e o Senhor, ele se agrada muito disso. Então, querido, não falte aos estudos da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta.
Todos os domingos, precisamente, nós estamos às 16 horas aplicando um estudo para que o seu crescimento espiritual ele seja aprimorado, ele seja aperfeiçoado na palavra do Senhor. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, às 18h30. Eu não tenho dúvida, querido, que tem uma palavra de Deus para o seu coração ali na ADMA, que vai fazer toda a diferença na sua vida, que vai fazer toda a diferença na vida da sua família, que vai fazer diferença na sua semana, no seu mês, no seu ano. Eu não tenho dúvida disso. Então, querido, nos faça uma visita hoje ali em Anchieta, na rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado. Amém? Um beijão no seu coração. Que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.